destacozinho aí nesse Diego Costa, se for pro Corinthians, e se ele se recuperar também, né? Porque é bom a gente lembrar como é que foi o histórico de lesões dele no Atlético. Mas aí, deixa o Facinca falar aí agora. Daqui a pouco a gente vai falar do Diego Costa. Diga, Facinca. Palmeiras e Atlético Mineiro. Os outros ainda vão se construir ao longo da temporada. Então, não dá para trabalhar com si. O Corinthians pode contratar todo mundo, claro. Pode ficar muito forte, pode. Tem capacidade? Tem. Está? Não. Então, até chegar lá tem um caminho. Por hora, Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro. Eu quero entender o Paulo Souza. Por que ele colocou o Bragantino nessa lista? É uma análise fria de números? Vamos ouvir o treinador para a gente começar o nosso papo aqui. Eu penso que tem vindo a crescer vários clubes. Tem feito um muito bom trabalho, não só o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi o último que ganhou o campeonato, daí é sem dúvida o clube em que todos se centram e que todos querem bater e querem ganhar, mas temos sempre o Palmeiras. Eu penso que o Abel tem feito um trabalho extraordinário. A cultura de vitória, o saber ganhar com os seus próprios argumentos, com as suas próprias ideias, é algo que também tem vindo a crescer e que vai ser um dos nossos rivais diretos, como a Red Bull. Eu penso que eles têm vindo a tomar decisões extraordinárias a nível de qualidade de jogador, têm vindo a fazer um investimento na qualidade de jogadores muito bons e acredito que muito em breve, daquilo que eu tenho analisado, entre 2-3 anos estão prontos para competir ao mais alto nível connosco, com o Flamengo, para poder ganhar títulos. Boa, tá aí a declaração, ó. Ele coloca o Red Bull e ele chama de Red Bull, né? Acho que a marca ser fortalecida na Europa pode trazer esse olhar. A gente pode pegar o retrospecto do Flamengo contra o Bragantino na temporada, que não é positivo. Peguei. Agora, para vocês faz sentido... E como é que é, Fábio Sormani? O Flamengo é freguês do Bragantino atualmente, entendeu? O Flamengo é freguês. Tem razão. Sim, tem razão. Faz que 15 anos que não ganha, não é um negócio desse? 7 jogos, 15 anos, uma coisa é freguês. Isso é freguesia. Isso é freguesia. Lamento muito dizer. Pelo menos a franquia não tem vida fácil. Isso eu lembro. Não. O único time que nunca perdeu para o Bragantino foi o Santos, sabia? Desde que o Red Bull assumiu a equipe, sabia disso? O único time que nunca perdeu para o Bragantino foi o Santos? Não posso fazer nada, gente. Mas eu não posso... Isso são dados, entendeu? Tá falando porque é santista, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Não é isso. Isso é dado. Isso é dado. Mas é um dado. Dado. Fazer o quê? Paciência. Azar dos outros, né, Sormani? Vai fazer o quê? Exato. Olha, essa sexta-feira tá maravilhosa. Tá, o Sormani já falou do Santos, ele vai botar a NBA. Em algum momento ele vai botar a NBA. Mas fala, Facinca, por que você acha que ele inclui o Bragantino ali? Quem joga hoje? Chicago. Boa, o Bulls, tá. Daqui a pouco a gente bota a NBA aí em algum momento pro Sormani falar. Agora, Facincani, fala você, por que você acha dessa inclusão? Ela faz sentido? É uma análise fria, né? É uma análise de números e retrospecto. Ela não leva em conta a tradição, não leva em conta a rivalidade. Tem lugar isso? Faz sentido para você? É uma análise estrutural, porque o Bragantino, nesses 2 anos, ele conseguiu, além de investir muito bem com jovens atletas, ter uma estrutura administrativa fantástica. No primeiro ano, praticamente, de Série A, ele já entra com uma vaga na Libertadores garantida e mais do que isso, né? O Bragantino entra numa decisão de Copa Sul-Americana, perde no detalhe um belo gol do Nicão, mas ele chegou a uma decisão, então, brigando por títulos, ele está, né? Agora, resta saber, nessa próxima temporada, se esse elenco vai conseguir se manter, porque tem muito atleta já despertando interesse do futebol europeu, tem muito atleta do Bragantino que desperta o próprio interesse aqui no Brasil, de times maiores, né? A gente fala do Léo Ortiz, que está no radar do Atlético Mineiro. O Léo Ortiz é um zagueiro fundamental para a estrutura do Bragantino. Precisa ver quem que o Bragantino vai contratar nessa segunda parte de Série A, porque você faz um primeiro ano, é aquele susto, quem esse time chegou agora? Agora as pessoas já conhecem mais ou menos como joga o Bragantino. Ele fez um segundo turno de altos e baixos, né? Então, assim, tem que ter um pouco de cautela para você analisar. É um clube que está se consolidando agora já para colocá-lo nesse patamar de força
de Atlético Mineiro que chegou conquistando muita coisa, que é um clube de massa, um clube com torcida, o Palmeiras que é um bicampeão da Libertadores, que na temporada passada também ganhou praticamente tudo, o próprio Flamengo que tem essa força de torcida, de investimento, de elenco, babando dessa vez por títulos nessa temporada. Então acho que tem que ter um pouco de cautela em relação a você sair incluindo outros times num grupo que por enquanto ele tá mais seletivo. Ô Pedro, ele mostra que chega conhecendo um pouco o futebol brasileiro, porque o Bragantino realmente me surpreende, mas faz sentido se a gente pensar nesse retrospecto, né? E no crescimento que o Facincani coloca aí. E eu fico pensando assim, o Atlético Mineiro é óbvio, é o campeão brasileiro, o Palmeiras é para quem o Flamengo perdeu a final da Libertadores agora em 2021. Mostra um conhecimento, e aí eu quero que vocês comecem a descer dos muros, tá? Porque assim, o próprio Flamengo, o Atlético e o Palmeiras, quem que é o rival do Flamengo hoje? Rival do Flamengo hoje, eu creio que se você tivesse que escolher um só, eu creio que ainda seja o Palmeiras. Tem toda uma questão da final da Libertadores. Se desenhou muito um protagonismo Flamengo-Atlético, pelo jogo mais vistoso e tal, mas acabou que você resvalou mais uma vez na rivalidade Palmeiras e Flamengo, que se a gente puxar um pouquinho na memória, pelo menos desde 2018, 2017, se alguém quiser, tá vindo já protagonizando o futebol brasileiro. Eu acho, Dani, uma coisa, eu acho que o Paulo Sousa está muito bem brifado, quando ele se abre para a Embaixada do Flamengo em Portugal, quando ele diz que está estudando, quando ele faz as postagens, quando ele dialoga, até quando ele faz um aceno para a torcida do Flamengo ontem, que a gente debateu aqui, quando ele se mostra preocupado em entender as situações de rivalidade, qual é o trabalho do Red Bull Bragantino que está surgindo, que já disputou o final no ano passado, né, da Sul-Americana, quando ele fala de Galo, de Palmeiras. E eu acho que isso não é pouca coisa. É claro que isso não vai ganhar jogo, isso não vai resolver temporada. Mas quando ele se mostra conectado, tentando estudar, ele já se diferencia minimamente de alguns que passaram ali recentemente, a gente nem precisa citar o nome, todo mundo sabe, mas que acabavam achando que o trabalho dele por si só bastava no Flamengo, o Renato Gaúcho no caso. Então, não interessava os outros, quem era, quem não era, se eu estudo ou se eu não estudo. Então, o Paulo ele já começa a sinalizar algumas coisas diferentes. Acho que bem brifado, até por ser uma característica dele, o Zé, quando está aqui com a gente, amigo dele, conhece ele, sempre cita isso também. Ele se mostrar um cara preparado, ele já tenta largar um pouco na frente, ganhar um pouco dessa simpatia, mostrar um pouco quem ele é. Então acho que tem um pouco disso também, Dani. Acho que faz parte do pacote, não tem problema nenhum. Ele tentando dar uma carta aí, né, uma carta de recomendação, umas boas-vindas, mostrando que está inteirado, que está querendo, que está, participando do projeto. Já começa com aquela sinalização, né, que os dirigentes dizem que assim que ele foi convidado, ele topou na hora, se interessou. Agora ele se mostrando muito interessado, estudando muito, recebido por torcida no aeroporto, essa entrevista. Então acho que ele tenta caminhar, dar alguns primeiros passos aí de maneira positiva nessa chegada ao Flamengo. E aí o Pedro cita o Renato e já me vem à cabeça as diferenças, né, entre um e outro, porque o Renato ficou muito marcado por essa coisa de ser um ex-jogador que todo mundo conhece, de ter a coisa da passionalidade, de puxar o vestiário, e ele chega com essa análise fria. Quão positivo pode ser, Sormani, ter alguém com essa capacidade de quem vem de fora, né? Eu acho que isso é só uma coisa de quem não vivenciou o futebol brasileiro para conseguir analisar os dados friamente. Isso pode ser bom para o Flamengo nesse momento, depois do trabalho do Renato ficar tão marcado por essa coisa de assim, não treina esse dia e vai no vamos lá, e se dizia que tinha muito pouco de um trabalho de estudo, né? Você usou uma palavra aí que eu ia usar, inclusive, para nortear o meu comentário. Estudo. Estudar. O brasileiro não estuda. Ele não estuda porque ele não é incentivado, né? Basta ver que, historicamente, esse país pouca importância deu à educação. Não se estimula as nossas crianças a estudar. Os professores são mal remunerados. As nossas escolas estão em pandarecos. Quem quer um estudo um pouquinho mais com mais qualidade tem que procurar escolas particulares. E quem não tem dinheiro para isso vai para a escola pública. E a escola pública, como a gente sabe, ela não atende às necessidades, às mínimas necessidades de que uma criança precisa para aprender. Então não somos estimulados a estudar, não somos. O jogador de futebol normalmente vem de uma classe que não estudou, que deixou cedo a escola para ser um profissional, para trabalhar. É o chamado dropout, quando você deixa a escola por um motivo qualquer. Eu gostei. Eu gostei, hein? É o dropout. Repete aí, Sormani, você deixa a escola ou porque você é vagabundo ou porque você tem que trabalhar. E na maioria dos casos, aqui no Brasil, deixa-se a escola
porque você precisa trabalhar. É criança fazendo malabarismo nos semáforos, pedindo dinheiro, auxílio, fazendo isso e aquilo e outras coisas que não vale a pena a gente mencionar aqui, mas que quem sabe, ou quem tem um pouquinho de conhecimento da história desse país recente, não tão recente assim, sabe do que eu estou falando. Então, em outros países, as crianças vão para a escola. Uma vez eu conversava com o Dario Pereira, o Dario Pereira jogou até no Flamengo, né? E ele me dizia o seguinte, falou, Fábio, no Uruguai, se um pai não manda uma criança para a escola, ele é preso. Ele me contou isso. O governo vai atrás dele e prende o cara. Por que teu filho não está na escola? Ele tem que estar na escola. Tem que estar na escola. Eu me lembro muito bem quando eu ia para a NBA, eu fazia as coberturas, né? Eu trabalhava numa outra emissora. Opa, Santos e NBA, conseguimos. Tá vendo? Conseguimos. Foi ali que eu fiz amizade com esse rapaz lá do jornal Record, o Luiz Avelance. Ele comenta na televisão local lá e escreve também sobre a NBA. E o inglês dele era muito fluente. E eu perguntei para ele, ô Luiz, onde é que você aprendeu o seu inglês? Ele falou, na escola. Mas qual escola? Eu falei, na escola pública. Ou seja, esses cursos de inglês que você vê aqui no Brasil, na Europa, os caras iriam à falência. Porque na escola você aprende a falar inglês e com fluência. Você entendeu? Então nós somos dados a estudar aqui no Brasil. Isso tem a ver com o estudo, né? Exatamente. Então quando você pega um Renato Gaúcho, ele acha que só ter jogado bola, só ter ouvido preleções, gritarias, barulho de torcida no vestiário é suficiente para fazê-lo dele um treinador. Não é verdade. É preciso estudar. O Paulo Souza fez isso, a lição de casa. Ele pegou a história do Flamengo, ele recebeu um livro, pelo que eu li do Flamengo, com toda a história do Flamengo, e tenho certeza que ele leu, e talvez tenha relido, e olhou o Campeonato Brasileiro, viu os nossos times, estudou as últimas temporadas, sabe do investimento da Red Bull no Bragantino, sabe do poderio financeiro do Palmeiras e do Atlético, que são rivais nesse momento do Flamengo, sabe da força e da grandeza do Corinthians. Então ele sabe. Por quê? Porque ele estudou. O brasileiro, quando vai para a Europa, não estuda. Ele vai para a Europa e diz que está com saudade do arroz com feijão, que a comida de Valência não é boa. Você entendeu? Então esse é o grande problema. É por isso que os nossos dirigentes hoje estão procurando treinadores de fora. Exatamente por causa disso. Os nossos não estudam, são preguiçosos e estão ficando para trás e não se deram conta até agora disso. Vocês falaram aí de rivalidade e o Pedro cita já no começo a rivalidade não, né? A dificuldade de adversário e coloca o Flamengo como um adversário próprio. E aí entra uma outra questão aí. O Paulo Souza é um estudioso, ele chega olhando o mercado, entendendo o futebol brasileiro. Agora, entender o Flamengo precisa estar dentro. E ele vai começar a entender isso agora, porque o Flamengo, a gente sabe, passou por um envelhecimento natural do elenco, de 2009 para agora, 2022, algumas peças foram trocadas no caminho e o Paulo chega falando em reforços. Só que aí o Braz fala, peraí, muita calma nessa hora, vamos dar uma olhada. É possível incorporar alguns reforços. Este plantel é um plantel muito forte no Sul-América, é um dos mais fortes, se não o mais forte. Mas não é suficiente, e no futebol moderno tem-se vindo a mostrar que não é suficiente, ou seja, a qualidade individual, seja dos treinadores, seja dos jogadores, hoje, para ganhar títulos não é suficiente, temos a exigência de trabalhar mais do que os outros, sempre porque o nosso patamar é elevado, mas não se traduz só por si essa mesma qualidade e vitórias. É evidente que a gente vem conversando sobre isso, mas tem que dar também. Não se pode perder muito tempo, mas também não se pode fazer uma correria. Ele chega hoje, ele já está bem ambientado com a parte do elenco, já está trabalhando em cima disso aí. Vamos ver o que vai. Vamos com calma, a gente vai buscar os reforços que o Flamengo precisa. Ô Facincani, você vê algum tipo de contradição aí? E para você o que tem que ser prioridade? Já que tem que ser com calma, eu entendo que também tem que ser pontual, né? Define aqui o que vem primeiro e vai. Eu acho que as laterais precisam ser olhadas. Eu quero te ouvir. Desculpa, Dani, você me chamou? Eu não entendi o Pedro.
Era o Facincani. Facincani escutou? Era eu? Bom. Aí vai então tá bom, Facincani e vamos lá. Pedro na Eu sequência. entendi. Vai Vai daí, rodando aí. Facinca. Vai daí, Não, vamos lá. Facinca. Pra mim também, tanto as laterais como um zagueiro. Se o Flamengo tiver que hoje contratar 3 reforços de imediato, são 2 laterais e um zagueiro. Porque eu, por exemplo, gosto muito do Mateuzinho, gosto muito do Ramon, mas todo técnico que passou por lá ainda não os viu com maturidade suficiente para assumir uma condição, seja de titular, ou então até de uma opção de banco de reservas. Então, se o Flamengo busca qualificar novamente o seu elenco e ter uma estrutura defensiva muito mais forte, tende a olhar com carinho para essas 2 posições, 2 laterais e um zagueiro, mas um zagueiro que chegue ou então para ser titular ao lado do Davi Luiz, ou então ser uma grande sombra para o Rodrigo Caio, um zagueiro que esteja acima do nível do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. E se o Flamengo conseguir ainda de melhor, tentar fazer negócio com esses 2 jogadores para abrir espaços e principalmente condição financeira da contratação de um nome muito forte. Eu acho que passa por aí, Pedro. E esse negócio de ter calma, né, de ter paciência é importante. Só que não vão ter paciência com o Paulo Souza. Ele vai ser cobrado por resultado. Então, diante disso, o que você acha que ele tem que priorizar nos pedidos nessa chegada? Dani, eu acho que ele se coloca numa posição até defensiva, né? Muitos treinadores, olha, eu examinei aqui o elenco, eu gostaria de pontuar que eu preciso de reforços aqui, aqui e ali. Também vira quase que um álibi, né? Uma carta na manga de lá na frente falar, olha, eu avisei aqui, precisava de uma situação. Acho normal nesse início de trabalho. Eu olharia com muito carinho para uma reposição que seja um lateral esquerdo, uma ala esquerda. Eu olharia com muito carinho para um volante. Um volante aí você pode escolher se é um cara para fazer uma primeira função, um cara para fazer uma segunda função e você adaptar ali. E eu acho que precisa olhar com carinho para uma peça de zaga. Eu sei que tem Léo Pereira, eu sei que tem Gustavo Henrique, a gente sabe que tem outros nomes, tem molecada chegando, mas o Flamengo tem um problema. O Flamengo tem sempre um problema quando não conta com o Rodrigo Caio ou quando não conta com o Davi Luiz. Você fica sempre com uma pulga atrás da orelha, isso depende muito de uma boa atuação desse zagueiro titular que fica. Não sei se deveria pensar no modelo de troca, no modelo de negociação do Léo, do Gustavo, o que você vai fazer por ali. Mas, querendo ou não, é um problema. O sistema defensivo do Flamengo hoje não tem uma solidez, por exemplo, quando você olha do meio para frente. E só para dar uma informaçãozinha, Dani, que ontem a gente comentava aqui, que sempre tem um problema com o Rodrigo Caio, que às vezes ele se machuca demais, acaba não rendendo todos os jogos. O Rodrigo Caio está internado nesse momento. Ele passou por uma artroscopia em dezembro, assim como outros jogadores, como o Vitinho, para correção de pequenos problemas no joelho. Ele passou por uma artroscopia, obviamente levou alguns pontos e saiu de férias. Passou as férias dele numa região de mato, de fazenda, contato com alguns bichos. Um dos pontos dele inflamou, um dos pontos dele do joelho, né, na região onde ele fez a artroscopia. Inflamou, ele teve que voltar ao Rio, observado pelo Dr. Márcio Tanuri, para ver se tinha alguma bactéria, qual era a bactéria, isolar o local, fazer um tratamento com antibiótico, anti-inflamatório. Então ele está sob observação, está internado, deve ficar até amanhã. Se nada ocorrer diferente, deve ter alta amanhã, se reapresenta semana que vem, mas é mais um pequeno probleminha aí, então o Rodrigo Caio está sob cuidados já nesse início de ano do departamento médico. Consta que não precisa fazer nenhuma intervenção, é só uma questão de examinar, entender exatamente o que houve com essa bactéria, com essa inflamação dos pontos. Já tem matéria no site, com um colega, companheiro Vinícius Ribeiro também, atento aí nas informações do Flamengo. Então, só para complementar, que sempre tem algum senão,